Senhor Jesus? Amém. Sou grata ao Senhor Jesus por esta oportunidade que Ele me concedeu, ao pastor Sadraque, a qual confiou em mim este altar. Uma moça tão nova, mas dou graça ao Senhor por isso. Trago a paz do meu pastor Nilson, porque sem a paz dele não viria, porque a ovelha que sai sem a paz do pastor é a ovelha rebelde. Mas a ovelha que é obediente, ela sai com a paz dele. Irmãos, quando eu recebi o convite, já havia alguns meses que o Senhor vinha me dar uma palavra. Eu sempre procuro a oportunidade, porque às vezes o Senhor nos dá, mas não é nos dada a oportunidade da palavra. Quando Ele me convidou, o Senhor falou, chegou a hora. Eu falei, eita, Senhor. Aleluia. E eu falei assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua naquele lugar, porque o Senhor conhece a casa e sabe que cada um precisa ouvir. E o Senhor me deu a palavra em Gênesis 3, aleluia, e vou começar a ler a partir do verso 2. A história é bem conhecida, a queda do homem, o pecado chegando até o jardim, aleluia, Jesus. Todos acharam? Todos estamos lendo? A tradução da minha Bíblia vai estar um pouco diferente, só a linguagem, mas é a mesma coisa. Vai estar escrito assim: e a mulher disse à serpente, nós podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim, mas Deus diz, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dela, nem tocareis nela, para que não morra. Mas a serpente diz à mulher, por certeza morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeste deste fruto, vossos olhos serão abertos e serão como Deus, e conhecerão o bem e o mal. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, desejou para dar entendimento e tomou deste fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Todos podem assentar-se. Glória a Deus. Irmãos, quando lemos essa palavra, nós temos que entender o princípio dela. Por que livro de Gênesis, né? Gênesis, na origem grega, quer dizer nascimento, princípio ou criação. Aleluia, ele faz parte do livro, são livros Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, que está na Bíblia hebraica. Na Bíblia, aleluia, Jesus. Quando nós vamos entender esse capítulo, vai dizer que o Senhor, alguns capítulos antes, ele cria o mundo, cria ali, e depois que ele cria tudo e vê que é belo, ele descansa. Após o seu descanso, ele decide criar o homem, cria o homem. E ele olhando ali, vendo que o homem estava muito sozinho, ele decide também criar a mulher. Só que naquele período, quando ele cria o homem, ele cria a mulher, dava uma ordem. A qual a ordem foi dada, que de tudo que havia ali, eles só não poderiam tocar na árvore que estava no meio do jardim. Essa ordem foi dada ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, no decorrer do dia, sempre passava ao final da tarde para conversar com eles. E nada mais que o Senhor queria ali naquele momento era ter intimidade entre o homem, a sua criação e ele. E ali vai se criando aquela intimidade entre Adão e Eva, e o Senhor conversa. Mas vai haver que em meio deste período, dessa intimidade, vai aparecer uma serpente. Astuciosa, vai dizer a Bíblia, que ela era astuciosa. E começa ali a dialogar com Eva. A Bíblia não fala quanto tempo foi, mas acredito eu que não foi uma conversa de um dia, nem de uma semana, e nem de 40 minutos. Porque Paulo vai dizer que a má conversação corrompe os bons costumes. Verdade. Então foi uma conversa longa, o prazo não foi nos dados. Mas aí vai dizer, esta decisão de Eva não fere ela só, mas fere uma geração. E o tema que eu dei essa mensagem foi: a sua decisão não só fere você, mas a sua geração. Hoje eu vim trazer para você sobre o cuidado da decisão. A decisão tomada na hora errada, ela fere não só a sua vida,
mas a vida dos futuros, da sua geração. Verdade. Aquele momento, aquele fruto foi agradável aos olhos de Eva. Naquele momento, a serpente mais astuciosa, ela soube convencer Eva a querer comer aquilo. Porque até o primeiro instante, você lendo, Eva era firme e convicta da sua decisão e ela entendia o que o Senhor tinha te ordenado. Ela tinha consciência da ordem que foi dada a ela. Quando você tem consciência de uma ordem que é dada a você, você não toma a decisão na primeira conversa. Você repensa. Mas a Bíblia vai dizer que a serpente, ela agiu de uma forma que ela falou assim, se você morrerá, será que Deus não sabe já que vós acontecerá com vós? E ali aquilo arquitetou a mente de Eva e fez que ela desejasse comer aquele fruto. E viu que era agradável aquele fruto. É assim nas nossas vidas, quando vamos tomar uma decisão. Aquele momento parece ser boa, agradável aos nossos olhos. Às vezes aquela orientação que nós nem pedimos, mas deram, porque Eva não pediu orientação para a serpente sobre aquela árvore. A serpente veio até Eva querer orientar ela sobre a sua decisão. Verdade. E esse é o perigo. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem e a gente passa por cima dessa ordem por segunda voz que nós ouvimos em nossas vidas. E aí, por ouvir essa segunda voz, tomamos decisões precipitadas. Porque o Senhor nada mais Ele queria entre a humanidade. Deus já tinha passado por uma decepção grande, a qual houve uma guerra no céu, o anjo adorava o Senhor. Ali traiu o Senhor. E o Senhor, não, calma aí, meus anjos, eu vou criar um ser humano e ele não vai ser capaz de fazer isso comigo. O Senhor, ele só queria intimidade. Quero te dizer algo. A serpente não queria roubar de Eva a sua salvação. Ela queria tirar de Eva, ela não queria roubar de Eva a comunhão, ela queria roubar de Eva aquilo que ela não tinha, a salvação. Toma cuidado o que você tem trocado para você mesmo. O diabo, ele não quer roubar, tirar você do jardim, ele só quer tirar a sua salvação. Entenda isso. Porque em nenhum momento o diabo quis tirar a Eva do jardim, ele quis roubar a comunhão que tinha entre eles. Porque logo após o acontecimento vai dizer que Deus veio até eles se esconderam porque ali descobriram sua nudez. E quando eles se descobrem, o Senhor, para proteger o jardim, tiram ele fora. Tiraram eles da comunhão. Verdade. A sua decisão, ela tira você da comunhão de Deus. A decisão de Eva feriu um dos seus filhos. Primeiro homicídio da história. E aí, vou te perguntar uma coisa. Quando o Senhor veio até Eva, veio até Adão falou que foi quem que deu para ele o fruto? A mulher que tu me deste. O Senhor perguntou para Eva e Eva falou que foi quem? A serpente. Você viu a dificuldade de reconhecimento que errou na escolha? E que a escolha que tomou foi precipitada. Hoje nós vivemos em uma geração que tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Erra na sua decisão, mas não assume que errou na sua decisão. E isso atingiu quem? Quando o Senhor vai de novo a Caim e Abel, oferece um plano para o Senhor, um do fruto da terra e o outro não. O Senhor se agrada de um e não se agrada de outro. E aí um vai lá e mata o seu irmão. E o Senhor pergunta para ele, o que ele fala? Quem sou eu, o guardião? Mais uma vez, não foi assumindo com responsabilidade a escolha que foi tomada. O Senhor nessa noite quer nos ensinar o quê? A responsabilidade de escolhas. As suas escolhas, ela vai ferir a sua geração atual. Ela atinge o seu filho, os seus netos, e às vezes a falta de reconhecimento faça que a história se repita mais de uma
vez nessa vida. E alguém sempre paga com essas escolhas. A Bíblia vai nos dar outro exemplo clássico de escolhas precipitadas. O Senhor tinha falado a Abraão que daria um filho. Sara se apressou e chamou quem? Agar. Deita com o meu marido e dai um filho para ele. Agar vai lá na recepção, deita com ele. Daqui a pouco Sara chega em Abraão e fala para pôr Agar e o menino para fora. Quem sofreu com essa escolha? Quem sofreu com a decisão precipitada? Porque se o Senhor falou para ele que ia dar um filho, para que ele se precipitou em sua escolha? Novamente o princípio de escolha errada vem ferindo a geração. Mas eu quero te dizer que vai haverá um momento, a história vai se repetir em um jardim chamado Getsemane. É Deus. E naquele jardim, alguns minutos antes, Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, não. Jesus olha com toda a sabedoria para Pedro e diz: aparta de mim, Satanás. Verdade. Às vezes é necessário ter discernimento para entender as escolhas que você vai tomar e quem está te orientando sobre essa escolha. Mas vai chegar lá Jesus no jardim de Getsemane. E quem está lá de novo, cirandando, só não conversa, mas está cirandando, só observa. Jesus ali naquele seu momento ele diz: Pai, todavia, se puder afastar de mim esse cálice, todavia, se puder. Olha o poder da escolha novamente sendo manifestado. Jesus sabia que ele nasceu com um propósito de salvar a humanidade, nos trazer a salvação e de mudar o cenário de pecado que foi dado lá atrás. Mas novamente o diabo quis interferir na escolha. Mas com Jesus foi diferente. Jesus decidiu seguir a cruz. Através dessa escolha de Jesus, fez que a salvação que não era nos dado fosse nos alcançada. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer sobre o quê? A sua escolha, ela tem que ser direcionada por Deus. Porque se ela não for direcionada por Deus, ela vai te levar a lugares que não deverias você ir. Mas se a sua escolha for direcionada por Deus, não só você, mas a sua geração é abençoada com a sua escolha. E às vezes o reconhecimento, irmão, não é vergonha. Não é vergonha. Às vezes o que o Senhor só quer da gente é que nós reconhecemos quando erramos nas nossas escolhas. Vou trazer uma escolha pessoal, minha. Eu tive a oportunidade de terminar os estudos. Não terminei porque não quis. Decidi voltar agora, com 2 filhos e trabalhando. Esses dias eu olhei para o meu marido e falei: estou cansada. Trabalho, estudo e fora que ainda quero prestar vestibular. E estou estudando também para vestibular. E aí ele olhou para mim e falou: escolha isso. E aí eu lembrei da mensagem do Senhor. Essa escolha de não ter terminado lá atrás me afeta hoje. Aonde eu poderia estar? Aonde o Senhor poderia ter me levado? Aonde será que eu poderia estar? Mas o Senhor me deu a escolha de me arrepender e reconhecer que eu errei. E o Senhor agora está me direcionando. Às vezes tomamos escolhas tão precipitadas, pequenas em nossas vidas, que trazem grandes sofrimentos futuros. Qual é a escolha que você tomou nessa noite? Qual foi a escolha que o Senhor está querendo que você lembre e que você reconheça que você errou nessa escolha? Porque quando o Senhor ele traz uma palavra dessa, Ele quer que a gente se arrepende das decisões que tomamos precipitadas em nossas vidas. Às vezes você está carregando um fardo de dor por uma decisão que você tomou precipitadamente, sem pedir os conselhos de Deus, mas ouvindo conselhos de segundos. Quando nós se destinamos a ouvir conselhos de segundo, irmãos, e sem discernimento de Deus, a
queda é grande. Por isso que vai chamar Gênesis 3 a queda do homem. Eva conhecia, tinha intimidade com Deus, sabia quem era o Deus Todo-Poderoso e não deixou de ser enganada por Satanás. Hoje ele vem de várias formas, vem numa proposta de emprego, vem numa proposta de namorado, vem numa proposta de uma amizade. De várias maneiras Satanás vem para nos confundir nas nossas escolhas. E se nós não tomarmos cuidados com essa escolha, ela nos prejudica. Verdade. Você tem noção? Você já passou por isso na sua vida, de você tomar uma decisão e quando você cair em si falar: meu Deus, o que eu fiz? Mas você não pedir perdão por essa escolha. Você sabe que errou, mas não pediu perdão. Vamos. Nesta noite o Senhor quer que você reconheça que errou. Ele quer que você peça perdão pelo seu erro. E Ele vai te ajudar a voltar o destino que Ele traçou para a sua vida. Porque às vezes saímos do propósito de Deus. Eva e Adão saíram do propósito que Deus criou para eles. Deus criou o jardim, deu de tudo para eles. Não tinha necessidade de mais nada. Eles só iam cultivar, cuidar, ordenar e ali viver para sempre feliz. Literalmente ali seria um lugar de felicidade, onde não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria dobração, porque como diz o Senhor depois do suor do teu rosto, ele nem precisaria suar, gente. Verdade. Ele nem precisaria suar. Ele olha para a mulher e fala assim: ó, tu, por causa da tua rebeldia, tiver dores de parto multiplicada. A dor que a mulher sofre hoje por uma decisão errada. Sofre pai, sofre filho, sofre mãe, sofre todo mundo. Por uma decisão de Eva e Adão, sofreu uma humanidade. Porque hoje existe uma humanidade com os mesmos defeitos de Adão e Eva, de não reconhecer as suas decisões que foram erradas. Porque vai haver um período de silêncio. E você só vai ouvir falar de novo de um diálogo entre Deus e eles só ali com os seus filhos. Só que aí eu fiquei me perguntando: como pôde Eva e Adão? Gente, eu comecei a imaginar, ver Deus. Eles viam Deus. Eles conversavam com Deus. Do seu lado o Senhor vinha para conversar com eles. Como pôde eles abrir mão desta comunhão tão maravilhosa? Verdade. Como eles podem abrir mão de tudo que eles tinham de mão beijada? Eles não tiveram esforço nenhum para nada que havia dentro do jardim. O Senhor colocou tudo lá dentro. Que lindo! Que lindo! Você não precisar se esforçar para nada. Oh, maravilha, queria eu. Mas hoje temos que se esforçar para tudo. Há algum tempo a gente não precisava disso. Só que o Senhor tinha um propósito divino. Satanás até tentou mudar o percurso de Deus, querendo iludir ele, dizendo que seria impossível criar uma geração que adorasse, glorificasse ao seu nome. Mas o Senhor, na sua existência e insistindo como Ele sempre insiste em nós, Ele continuou o seu plano de uma igreja que adora, que glorifica e que exalte e que sabe fazer as escolhas corretamente em suas vidas. Não sei as circunstâncias que você está, mas não tome escolha precipitadas. Escolhas precipitadas ferem muito a nossa vida. Vou tornar a te repetir. A tua escolha não fere só você,
mas fere a sua geração. Fere os seus filhos, os seus filhos, e vai ferir. Mas o Senhor está te dando a oportunidade nesta noite de reconhecer. Às vezes tem bênção retida em nossas vidas por não reconhecer os erros das escolhas que tomamos errada em nossas vidas. Já tomei muitas escolhas erradas, já quebrei muito a cara, mas chegando aos 30 anos eu comecei a repensar: se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, essa escolha que eu tomar agora, ela interfere na minha salvação. Essa escolha que eu tomar agora, ela rouba a minha comunhão com Deus. Essa escolha que eu tomar agora, ela toma a atenção de Deus na minha vida. Essa escolha que eu tomar agora, o que ela tira de Deus da minha vida? Eu comecei a pensar nisso. E quando nós deparamos com este cenário de Adão e Eva, é que o Senhor quer que nós lembremos: nem tudo que é agradável, nem tudo que é bom aos seus olhos é uma boa escolha. Nem tudo que os seus olhos brilham vai ser uma escolha condiza com a vontade do Senhor. Às vezes o Senhor até te falou: não vai, mas seus olhos estão brilhando com a tentação da promessa. Às vezes o Senhor falou: não vai, mas você está lá insistindo. Sabe aquele negócio que Deus falou para você não fazer e você fez? Aí você fala: meu Deus nem isso. Mas você pediu perdão por isso que Deus te avisou e mesmo assim você fez? Será que é por isso que você está insistindo e não conseguiu ainda chegar onde você está chegando? Porque você não reconheceu que errou, você sentiu que errou. Mas reconhecer que errou é outra coisa, irmão. Existe um choro emocional, o emocionalismo, a pessoa chora não. Mas o arrependimento, ele é de dentro para fora. Mudança de caráter, mudança de atitude. Era o que o Senhor queria naquele momento. Que eles reconhecessem: não, Senhor, eu comi do fruto que o Senhor ordenou não ter comido. A responsabilidade toda minha, assumo a responsabilidade. Não. Jogou um por outro. Você já percebeu que qualquer coisa que dá errado, numa igreja, num grupo, em qualquer lugar, é um jogando pro outro? Mas foi ciclano de cá, não sei o quê, foi ciclano de lá. É difícil achar de quem é a responsabilidade. O som tá ruim, é por causa do pessoal que mexe no som. Não é eu não, é aquele que vai lá e mexe no som sem eu mandar. Nunca tem um responsável. A bateria tá ruim, é porque alguém mexeu. Nunca tem um responsável. Por que não tem um responsável? Dificuldade de reconhecer que errou. Fui eu que fiz isso. Irmão, me perdoe, fui eu que desregulei o som. Irmão, me perdoe, fui eu que mexi na bateria. Dificuldade, irmão, me perdoe, fui eu que fiz isso. Dificuldade de reconhecer que errou. Ela prefere quebrar a cara, continuar errando, mas não reconhece que errou. Não reconhece que não está ouvindo a voz de Deus em sua vida. E aí eu vou fechar essa mensagem perguntando para você: até onde as suas escolhas vai atingir a sua vida? Até onde você vai chorar por algo que não era para você estar chorando, mas você está chorando porque você tomou uma decisão. Deus falou: não faça e você fez. Deus falou: não saia e você saiu. Deus falou: não vai para a esquerda, você foi para a direita. Deus falou: não olha para o lado, você olhou. E hoje você chora. Mas Deus quer que você chore de reconhecimento. Senhor, errei. Tomei a decisão errada. Quebrei a cara, Senhor. Mas eu sei que o Senhor me deu a segunda chance. Eu sei que se o Senhor me trouxe até aqui é porque o Senhor está me dando a segunda chance de reconhecer e de não errar mais nisso. Aleluia. Eu sei que o Senhor quer que eu assuma essa responsabilidade, porque reconhecimento é escolher que assumiu e assumir a sua responsabilidade. Eu errei e assumo ela. Não é errar e não assumir. É errar, assumir e mudar. Porque só assumir e continuar não adianta. Isso, irmãos, afeta literalmente. Quando eu mudei de ministério para a igreja que eu estou hoje, do pastor Nilson, ele chegou em mim, sentou comigo e falou assim: não sei por que você saiu,
Mas vai lá, volta e peça perdão. Eu só te aceito aqui se você pedir perdão para o seu pastor. Eu sou pastor e sei que tem muitas ovelhas que saem daqui sem falar comigo. E sei que o pastor fica chateado. Volta lá e pede perdão. Eu olhei assim, cocei a cabeça. Porque eu tinha saído brigada. Eu não escondi do pastor, eu sei que eu tinha saído brigada. Mas eu não imaginei que ele ia me pedir para pedir perdão. Porque hoje em dia isso é difícil. E aí eu fui. Um belo dia, cheguei lá no meu antigo pastor. Pastor, perdão por isso. Chorei muito. Voltei. Pastor Nilson olhou para mim e falou: agora eu te aceito aqui. Você vai ver as coisas de Deus mudar na sua vida. E aí eu comecei a ver as coisas de Deus mudar literalmente na minha vida. A minha vida que estava toda de ponta cabeça, ela começou a mudar. E aí eu comecei a observar que o defeito não estava no pastor, estava em mim. Por ter dificuldade de obedecer. Não tenho vergonha de ter isso. Saí do meu antigo ministério porque eu tinha dificuldade de obedecer. Irmãos, quando você tem dificuldade de ser ordenado, é doído, mas Deus quer. Só que eu vi que todo o sofrimento que eu estava tendo na minha casa, com o meu marido, com toda a minha vida pessoal, financeira, era por não obedecer. Simplesmente era isso. E eu não reconhecia isso. Não reconhecia que estava errado. Não reconhecia que gritar, alterar uma voz, porque eu não gritava, eu só alterava a voz. De virar as costas com o pastor era uma falta de respeito. De querer falar mais alto com ele era uma falta de respeito. De não acatar as ordens dele era uma falta de respeito. Eu não reconhecia isso, que isso era ruim. Não sei por que estou falando isso, mas eu sabe. Que era uma falta de respeito. Não respeitar uma liderança do ciclo de oração. A irmã falou para fazer isso, não vou fazer. A irmã falou que aquilo não vou fazer. Eu era assim. Mas não reconhecia que eu estava tomando as atitudes e escolhas erradas. Quando eu mudei de ministério e através da opção nisso eu fui aprendendo que lá não era do meu jeito, era do jeito dele, que ele era o pastor da igreja e não era eu. E quando eu fui aprendendo isso, a minha vida foi mudando, foi se transformando. Morava de aluguel, não tinha emprego. Meu marido era desempregado, trabalhava como manicure. Meu marido arrumou um emprego. Não trabalhei mais de manicure. Fui trabalhar com meu marido. Logo depois de um tempo, meu marido foi congregar comigo. Aleluia. Mas por quê? Porque eu comecei a obedecer. Sabe por que às vezes a nossa casa perece? Por falta de desobediência. Por escolhas erradas. Decisões precipitadas. Ela fere a gente. Então eu quero que você entenda isso nessa noite. Obedeça. Se Deus usou o seu pastor para falar, vai para este caminho, não vai. Se Deus usou a irmã do ciclo de oração, mas é assim, obedeça. Obedeça. Porque quem sofre não é o pastor, não é a dirigente de ciclo de oração, não é a de ninguém. Quem sofre é você. Porque você vai se acolhendo no canto, culpando todas as pessoas ao redor por sua escolha. Por sua decisão de se embora. Ninguém te isola. Não é que ninguém te entende. Você que não entende o ambiente que você está. Você não entende que você tem que aprender a analisar as suas escolhas. E entender que o seu emocional não pode tomar conta das suas escolhas. Independente do que esteja acontecendo. Então vai dizer uma palavra, eu vou dizer assim, ó. Lembra de onde caíste e voltaste ao primeiro amor. Se o Senhor me trouxe essa noite aqui para te falar sobre o poder da escolha, é porque o Senhor sabe como está cada família, cada vida, cada pessoa aqui nessa noite. E o Senhor sabe que cada pensamento de cada um e sabe qual é a decisão que cada um quer tomar nessa noite. Não sei a decisão que você quer tomar, mas não tome ela, nem por voz de segundo e nem por emoção. Porque alguém vai pagar um preço por essa escolha sua. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grata ao Senhor Jesus por esta oportunidade que Ele me concedeu, ao pastor Sadraque, a qual confiou em mim este altar, uma moça tão nova,
mas dou graça ao Senhor por isso. Trago a paz do meu pastor Nilson, porque sem a paz dele não viria, porque a ovelha que sai sem a paz do pastor é a ovelha rebelde. Mas a ovelha que é obediente, ela sai com a paz dele. Irmãos, quando eu recebi o convite, já havia alguns meses que o Senhor vinha me dar uma palavra. Eu sempre procuro a oportunidade, porque às vezes o Senhor nos dá, mas não é nos dada a oportunidade da palavra. Quando Ele me convidou, o Senhor falou, chegou a hora. Eu falei, eita, Senhor. Aleluia. E eu falei assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua naquele lugar, porque o Senhor conhece a casa e sabe que cada um precisa ouvir. E o Senhor me deu a palavra em Gênesis 3, aleluia, e vou começar a ler a partir do verso 2. A história é bem conhecida, a queda do homem, o pecado chegando até o jardim, aleluia, Jesus. Todos acharam? Todos estamos lendo? A tradução da minha Bíblia vai estar um pouco diferente, só a linguagem, mas é a mesma coisa. Vai estar escrito assim: e a mulher disse à serpente, nós podemos comer de todo o fruto da árvore do jardim, mas Deus diz, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dela, nem tocareis nela, para que não morra. Mas a serpente diz à mulher, por certeza morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comeste deste fruto, vossos olhos serão abertos e serão como Deus, e conhecerão o bem e o mal. E a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, desejou para dar entendimento e tomou deste fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Todos podem assentar-se. Glória a Deus. Irmãos, quando lemos essa palavra, nós temos que entender o princípio dela. Por que livro de Gênesis, né? Gênesis, na origem grega, quer dizer nascimento, princípio ou criação. Aleluia, ele faz parte do livro, são livros Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, que está na Bíblia hebraica. Na Bíblia, aleluia, Jesus. Quando nós vamos entender esse capítulo, vai dizer que o Senhor, alguns capítulos antes, ele cria o mundo, cria ali, e depois que ele cria tudo e vê que é belo, ele descansa. Após o seu descanso, ele decide criar o homem, cria o homem. E ele olhando ali, vendo que o homem estava muito sozinho, ele decide também criar a mulher. Só que naquele período, quando ele cria o homem, ele cria a mulher, dava uma ordem. A qual a ordem foi dada, que de tudo que havia ali, eles só não poderiam tocar na árvore que estava no meio do jardim. Essa ordem foi dada ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, no decorrer do dia, sempre passava ao final da tarde para conversar com eles. E nada mais que o Senhor queria ali naquele momento era ter intimidade entre o homem, a sua criação e ele. E ali vai se criando aquela intimidade entre Adão e Eva, e o Senhor conversa. Mas vai haver que em meio deste período, dessa intimidade, vai aparecer uma serpente. Astuciosa, vai dizer a Bíblia, que ela era astuciosa. E começa ali a dialogar com Eva. A Bíblia não fala quanto tempo foi, mas acredito eu que não foi uma conversa de um dia, nem de uma semana, e nem de 40 minutos. Porque Paulo vai dizer que a má conversação corrompe os bons costumes. Então foi uma conversa longa, o prazo não foi nos dados. Mas aí vai dizer, esta decisão de Eva não fere ela só, mas fere uma geração. E o tema que eu dei essa mensagem foi: a sua decisão não só fere você, mas a sua geração. Hoje eu vim trazer para você sobre o cuidado da decisão. A decisão tomada na hora errada, ela fere não só a sua vida, mas a vida dos futuros, da sua geração. Aquele momento, aquele fruto foi agradável aos olhos de Eva.
Naquele momento, a serpente mais astuciosa, ela soube convencer Eva a querer comer aquilo. Porque até o primeiro instante, você lendo, Eva era firme e convicta da sua decisão e ela entendia o que o Senhor tinha te ordenado. Ela tinha consciência da ordem que foi dada a ela. Quando você tem consciência de uma ordem que é dada a você, você não toma a decisão na primeira conversa. Você repensa. Mas a Bíblia vai dizer que a serpente, ela agiu de uma forma que ela falou assim, se você morrerá, será que Deus não sabe já que vós acontecerá com vós? E ali aquilo acutetou a mente de Eva e fez que ela desejasse comer aquele fruto. E viu que era agradável aquele fruto. É assim nas nossas vidas, quando vamos tomar uma decisão. Aquele momento parece ser boa, agradável aos nossos olhos. Às vezes aquela orientação que nós nem pedimos, mas deram, porque Eva não pediu orientação para a serpente sobre aquela árvore. A serpente veio até Eva querer orientar ela sobre a sua decisão. Verdade. E esse é o perigo. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem e a gente passa por cima dessa ordem por segunda voz que nós ouvimos em nossas vidas. E aí, por ouvir essa segunda voz, tomamos decisões precipitadas. Porque o Senhor nada mais Ele queria entre a humanidade. Deus já tinha passado por uma decepção grande, a qual houve uma guerra no céu, o anjo adorado do Senhor ali traiu o Senhor, e o Senhor, não, calma aí, meus anjos, eu vou criar um ser humano e ele não vai ser capaz de fazer isso comigo. O Senhor, ele só queria intimidade. Quero te dizer algo, a serpente não queria roubar de Eva a sua salvação. Ela queria tirar de Eva, ela não queria roubar de Eva a comunhão, ela queria roubar de Eva aquilo que ela não tinha, a salvação. Toma cuidado o que você tem trocado por você mesmo. O diabo, ele não quer roubar, tirar você do jardim, ele só quer tirar a sua salvação. Entenda isso. Porque em nenhum momento o diabo quis tirar a Eva do jardim, ele quis roubar a comunhão que tinha entre eles. Porque logo após o acontecimento vai dizer o quê? Que Deus veio até eles se esconderam porque ali descobriram a sua nudez. E quando eles se descobrem, o Senhor, para proteger o jardim, tiram ele fora. Tiraram eles da comunhão. A sua decisão, ela tira você da comunhão de Deus. A decisão de Eva feriu um dos seus filhos. Primeiro homicídio da história. E aí, vou te perguntar uma coisa. Quando o Senhor veio até Eva, veio até Adão, Adão falou que foi quem que deu para ele o fruto? A mulher que tu me deste. O Senhor perguntou para Eva e Eva falou que foi quem? A serpente. Você viu a dificuldade de reconhecimento que errou na escolha? E que a escolha que tomou foi precipitada. Hoje nós vivemos em uma geração que tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Erra na sua decisão, mas não assume que errou na sua decisão. E isso atingiu quem? Quando o Senhor vai de novo a Caim e Abel, oferece um plano para o Senhor, um do fruto da terra e o outro não. O Senhor se agrada de um e não se agrada de outro. E aí um vai lá e mata o seu irmão, e o Senhor pergunta para ele, o que ele fala? Quem sou eu, guardião? Mais uma vez, não foi assumido com responsabilidade a escolha que foi tomada. O Senhor nesta noite quer nos ensinar o quê? A responsabilidade de escolhas. As suas escolhas, ela vai ferir a sua geração atual. Ela atinge o seu filho, os seus netos, e às vezes a falta de reconhecimento faça que a história se repita mais de uma vez nessa vida. E alguém sempre paga com essas escolhas. A Bíblia vai nos dar outro exemplo clássico de escolhas precipitadas.
O Senhor tinha falado a Abraão que daria um filho. Sara se apressou e chamou quem? Agar. Deita com o meu marido e dá um filho para ele. Agar vai lá na recepção, deita com ele. Daqui a pouco Sara chega em Abraão e fala para pôr Agar e o menino para fora. Quem sofreu com essa situação? Quem sofreu com a decisão precipitada? Porque se o Senhor falou para ele que ia dar um filho, para que ele se precipitou em sua escolha? Novamente o princípio de escolha errada vem ferindo a geração. Mas eu quero te dizer que vai haverá um momento, a história vai se repetir em um jardim chamado Getsemane. Deus. E naquele jardim, alguns minutos antes, Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, não. Jesus olha com toda a sabedoria para Pedro e diz: aparta de mim, Satanás. Verdade. Às vezes é necessário ter discernimento para entender as escolhas que você vai tomar e quem está te orientando sobre essa escolha. Mas vai chegar lá Jesus no jardim de Getsemane. E quem está lá de novo, cirandando, só não conversa, mas está cirandando só o Senhor. Jesus ali naquele seu momento ele diz: Pai, todavia, se puder afastar de mim esse cálice, todavia, se puder. Olha o poder da escolha novamente sendo manifestado. Jesus sabia que ele nasceu com um propósito de salvar a humanidade, nos trazer a salvação e de mudar o cenário de pecado que foi dado lá atrás. Mas novamente o diabo quis interferir na escolha. Mas com Jesus foi diferente. Jesus decidiu seguir a cruz. Através dessa escolha de Jesus, fez que a salvação que não era nos dado fosse nos alcançada. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer sobre o quê? A sua escolha, ela tem que ser direcionada por Deus. Porque se ela não for direcionada por Deus, ela vai te levar a lugares que não deverias você ir. Mas se a sua escolha for direcionada por Deus, não só você, mas a sua geração é abençoada com a sua escolha. E às vezes o reconhecimento, irmão, não é vergonha. Não é vergonha. Às vezes o que o Senhor só quer da gente é que nós reconhecemos quando erramos nas nossas escolhas. Vou trazer uma escolha pessoal, minha. Eu tive a oportunidade de terminar os estudos. Não terminei porque não quis. Decidi voltar agora, com 2 filhos e trabalhando. Esses dias eu olhei para o meu marido e falei: estou cansada. Trabalho, estudo, e fora que ainda quero prestar vestibular. E estou estudando também para vestibular. E aí ele olhou para mim e falou: escolha isso. E aí eu lembrei da mensagem do Senhor. Essa escolha de não ter terminado lá atrás me afeta hoje. Aonde eu poderia estar? Aonde o Senhor poderia ter me levado? Aonde será que eu poderia estar? Mas o Senhor me deu a escolha de me arrepender e reconhecer que eu errei. E o Senhor agora está me direcionando. Às vezes tomamos escolhas tão precipitadas, pequenas em nossas vidas, que traz grandes sofrimentos no futuro. Qual é a escolha que você tomou nessa noite? Qual foi a escolha que o Senhor está querendo que você lembre e que você reconheça que você errou nessa escolha? Porque quando o Senhor ele traz uma palavra dessa, Ele quer que a gente se arrepende das decisões que tomamos precipitadas em nossas vidas. Às vezes você está carregando um fardo de dor por uma decisão que você tomou precipitadamente, sem pedir os conselhos de Deus, mas ouvindo conselhos de segundos. Quando nós se destinamos a ouvir conselhos de segundo, irmãos, e sem o discernimento de Deus, a queda é grande. Por isso que vai chamar Gênesis 3 a queda do homem. Eva,
conhecia, tinha intimidade com Deus, sabia quem era o Deus Todo-Poderoso e não deixou de ser enganada por Satanás. Hoje ele vem de várias formas, vem numa proposta de emprego, vem numa proposta de namorado, vem numa proposta de uma amizade. De várias maneiras Satanás vem para nos confundir nas nossas escolhas. E se nós não tomarmos cuidados com essa escolha, ela nos prejudica. Verdade. Você tem noção? Você já passou por isso na sua vida, de você tomar uma decisão e quando você cair em si falar: meu Deus, o que eu fiz? Mas você não pedir perdão por essa escolha. Você sabe que errou, mas não pediu perdão. Vamos. Nesta noite o Senhor quer que você reconheça que errou. Ele quer que você peça perdão pelo seu erro. E Ele vai te ajudar a voltar o destino que Ele traçou para a sua vida. Porque às vezes saímos do propósito de Deus. Eva e Adão saíram do propósito que Deus criou para eles. Deus criou o jardim, deu de tudo para eles. Não tinha necessidade de mais nada. Eles só iam cultivar, cuidar, ordenar e ali viver para sempre feliz. Literalmente ali seria um lugar de felicidade, onde não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria dobração, porque como diz o Senhor depois do suor do teu rosto, ele nem precisaria suar, gente. Verdade. Ele nem precisaria suar. Ele olha para a mulher e fala assim: ó, tu, por causa da tua rebeldia, tiver dores de parto multiplicada. A dor que a mulher sofre hoje por uma decisão errada. Sofre pai, sofre filho, sofre mãe, sofre todo mundo. Por uma decisão de Eva e Adão, sofreu uma humanidade. Porque hoje existe uma humanidade com os mesmos defeitos de Adão e Eva, de não reconhecer as suas decisões que foram erradas. Porque vai haver um período de silêncio. E você só vai ouvir falar de novo de um diálogo entre Deus e eles só ali com os seus filhos. Só que aí eu fiquei me perguntando: como pôde Eva e Adão? Gente, eu comecei a imaginar, ver Deus. Eles viam Deus. Eles conversavam com Deus. Do seu lado, o Senhor vinha para conversar com eles. Como pôde eles abrir mão dessa comunhão tão maravilhosa? Verdade. Como eles podem abrir mão de tudo que eles tinham de mão beijada? Eles não tiveram esforço nenhum para nada que havia dentro do jardim. O Senhor colocou tudo lá dentro. Que lindo! Que lindo! Você não precisar se esforçar para nada. Oh, maravilha, queria eu. Mas hoje temos que se esforçar para tudo. Há algum tempo a gente não precisava disso. Só que o Senhor tinha um propósito divino. Satanás até tentou mudar o percurso de Deus, querendo iludir ele, dizendo que seria impossível criar uma geração que adorasse, glorificasse ao seu nome. Mas o Senhor, na sua existência e insistindo como Ele sempre insiste em nós, Ele continuou o seu plano de uma igreja que adora, que glorifica e que exalte e que sabe fazer as escolhas corretamente em suas vidas. Não sei as circunstâncias que você está, mas não tome escolhas precipitadas. Escolhas precipitadas ferem muito a nossa vida. Vou tornar a te repetir. A tua escolha não fere só você, mas fere a sua geração. Fere os seus filhos, os seus filhos. E vai ferir.
Mas o Senhor está te dando a oportunidade nesta noite de reconhecer. Às vezes tem bênção retida em nossas vidas por não reconhecer os erros das escolhas que tomamos errada em nossas vidas. Já tomei muitas escolhas erradas, já quebrei muito a cara, mas chegando aos 30 anos eu comecei a repensar: se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, essa escolha que eu tomar agora, ela interfere na minha salvação. Essa escolha que eu tomar agora, ela rouba a minha comunhão com Deus. Essa escolha que eu tomar agora, ela toma a atenção de Deus na minha vida. Essa escolha que eu tomar agora, o que ela tira de Deus da minha vida? Eu comecei a pensar nisso. E quando nós deparamos com este cenário de Adão e Eva, é que o Senhor quer que nós lembremos: nem tudo que é agradável, nem tudo que é bom aos seus olhos é uma boa escolha. Nem tudo que os seus olhos brilham vai ser uma escolha condiza com a vontade do Senhor. Às vezes o Senhor até te falou: não vai, mas seus olhos estão brilhando com a tentação da promessa. Às vezes o Senhor falou: não vai, mas você está lá insistindo. Sabe aquele negócio que Deus falou para você não fazer e você fez? Aí você fala: meu Deus, Deus nem isso. Mas você pediu perdão por isso que Deus te avisou e mesmo assim você fez? Será que é por isso que você está insistindo e não conseguiu ainda chegar onde você está chegando? Porque você não reconheceu que errou, você sentiu que errou. Mas reconhecer que errou é outra coisa, irmão. Existe um choro emocional, o emocionalismo, a pessoa chora ali. Mas o arrependimento, ele é de dentro para fora. Mudança de caráter, mudança de atitude. Era o que o Senhor queria naquele momento. Que eles reconhecessem: não, Senhor, eu comi do fruto que o Senhor ordenou não ter comido, a responsabilidade é toda minha, assumo a responsabilidade. Não. Jogou um por outro. Você já percebeu que qualquer coisa que dá errado, numa igreja, no grupo, em qualquer lugar, é um jogando pro outro? Mas foi ciclano de cá, não sei o quê, foi ciclano de lá. É difícil achar de quem é a responsabilidade. O som tá ruim, é por causa do pessoal que mexe no som. Não é eu não, é aquele que vai lá e mexe no som sem eu mandar. Nunca tem um responsável. A bateria tá ruim, é porque alguém mexeu. Nunca tem um responsável. Por que não tem um responsável? Dificuldade de reconhecer que errou. Fui eu que fiz isso. Irmão, me perdoe, fui eu que desregulei o som. Irmão, me perdoe, fui eu que mexi na bateria. Dificuldade, irmão, me perdoe, fui eu que fiz isso. Dificuldade de reconhecer que errou. Ela prefere quebrar a cara, continuar errando, mas não reconhece que errou. Não reconhece que não está ouvindo a voz de Deus em sua vida. E aí eu vou fechar essa mensagem perguntando para você: até onde as suas escolhas vai atingir a sua vida? Até onde você vai chorar por algo que não era para você estar chorando, mas você está chorando porque você tomou uma decisão. Deus falou: não faça e você fez. Deus falou: não saia e você saiu. Deus falou: não vai para a esquerda, você foi para a direita. Deus falou: não olha para o lado, você olhou. E hoje você chora. Mas Deus quer que você chore de reconhecimento. Senhor, errei. Tomei a decisão errada. Quebrei a cara, Senhor. Mas eu sei que o Senhor me deu a segunda chance. Eu sei que se o Senhor me trouxe até aqui, é porque o Senhor está me dando a segunda chance de reconhecer e de não errar mais nisso. Eu sei que o Senhor quer que eu assuma essa responsabilidade. Porque reconhecimento é escolher que assumiu e assumir a sua responsabilidade. Eu errei e assumo ela. Não é errar e não assumir. É errar, assumir e mudar. Porque só assumir e continuar não adianta. Isso, irmãos, afeta literalmente. Quando eu mudei de ministério para a igreja que eu estou hoje, do pastor Nilson, ele chegou em mim, sentou comigo e falou assim: não sei por que você saiu, mas vai lá, volta e peça. Eu só te aceito aqui se você pedir perdão para o seu pastor. Eu sou pastor
E sei que tem muitas ovelhas que saem daqui sem falar comigo. E sei que o pastor fica chateado. Volta lá e pede perdão. Eu olhei assim, cocei a cabeça. Porque eu tinha saído brigada. Eu não escondi do pastor, eu sei que eu tinha saído brigada. Mas eu não imaginei que ele ia me impedir para pedir perdão. Porque hoje em dia isso é difícil. E aí eu fui. Um belo dia, cheguei lá no meu antigo pastor. Pastor, perdão por isso. Chorei muito. Voltei. Pastor Nilson olhou para mim e falou: agora eu te aceito aqui. Você vai ver as coisas de Deus mudar na sua vida. E aí eu comecei a ver as coisas de Deus mudar literalmente na minha vida. A minha vida que estava toda de ponta cabeça, ela começou a mudar. E aí eu comecei a observar que o defeito não estava no pastor, estava em mim. Por ter dificuldade de obedecer. Não tenho vergonha de ter isso. Saí do meu antigo ministério porque eu tinha dificuldade de obedecer. Irmãos, quando você tem dificuldade de ser ordenado, é doído, mas Deus quer. Só que eu vi que todo o sofrimento que eu estava tendo na minha casa, com o meu marido, com toda a minha vida pessoal, financeira, era por não obedecer. Simplesmente era isso. E eu não reconhecia isso. Não reconhecia que estava errado. Não reconhecia que gritar, alterar uma voz, porque eu não gritava, eu só alterava a voz. De virar as costas com o pastor era uma falta de respeito. De querer falar mais alto com ele era uma falta de respeito. De não acatar as ordens dele era uma falta de respeito. Eu não reconhecia isso, que isso era ruim. Não sei por que estou falando isso, mas Deus sabe. Que era uma falta de respeito. Não respeitar uma liderança do ciclo de oração. A irmã falou para fazer isso, não vou fazer. A irmã falou que aquilo, não vou fazer. Eu era assim. Mas não reconhecia que eu estava tomando as atitudes e escolhas erradas. Quando eu mudei de ministério e através da opção nisso eu fui aprendendo que lá não era do meu jeito, era do jeito dele, que ele era o pastor da igreja e não era eu. E quando eu fui aprendendo isso, a minha vida foi mudando, foi se transformando. Morava de aluguel, não tinha emprego. Meu marido era desempregado, trabalhava como manicure. Meu marido arrumou um emprego. Não trabalhei mais de manicure. Fui trabalhar com meu marido. Logo depois de um tempo, meu marido foi congregar comigo. Aleluia. Mas por quê? Porque eu comecei a obedecer. Sabe por que às vezes a nossa casa perece? Por falta de desobediência. Por escolhas erradas. Decisões precipitadas. Ela fere a gente. Então eu quero que você entenda isso nessa noite. Obedeça. Se Deus usou o seu pastor para falar, vai por esse caminho, não vai. Se Deus usou a irmã do ciclo de oração, mas é assim, obedeça. Obedeça. Porque quem sofre não é o pastor, não é de ciclo de oração, não é de ninguém. Quem sofre é você. Porque você vai estar colhendo no canto, culpando todas as pessoas ao redor por sua escolha. Por sua decisão de se embora. Ninguém te isola. Não é que ninguém te entende. Você que não entende o ambiente que você está. Você não entende que você tem que aprender a analisar as suas escolhas. E entender que o seu emocional não pode tomar conta das suas escolhas. Independente do que esteja acontecendo. Então vai dizer uma palavra, eu vou dizer assim, ó. Lembra de onde caíste e voltaste ao primeiro amor. Se o Senhor me trouxe essa noite aqui para te falar sobre o poder da escolha, é porque o Senhor sabe como está cada família, cada vida, cada pessoa aqui nessa noite. E o Senhor sabe que cada pensamento de cada um, e sabe qual é a decisão que cada um quer tomar nessa noite. Não sei a decisão que você quer tomar, mas não tome ela, nem por voz de segundo e nem por emoção. Porque alguém vai pagar um preço por essa escolha. E assim agradeço a minha rica oportunidade.